Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o título dessa mensagem é A ira divina diante da rebeldia humana. Contrário, irmãos? Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar a Deus? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, porque ela é uma lanterna, é uma lâmpada, Deus, que mostra onde nós devemos andar e caminhar. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E é bom saber que nós temos um Pai que é zeloso, um Deus que se preocupa com a nossa vida, um Deus que nos livra do mal, um Deus que nos ensina o caminho onde nós devemos trilhar. Que nessa noite o teu Espírito Santo abra o entendimento de cada vida que está aqui nesse lugar. Senhor, diz, tira todo sofisma, toda mentira da mente, quebra toda a cadeia nessa noite, e que a tua palavra, ela que é a espada de dois gumes, possa penetrar até na mente cauterizada, Deus, e ir no mais íntimo de nosso ser, porque a tua palavra discerne até as intenções ocultas do nosso coração. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, no início, nesse versículo que nós lemos, e em todos os 3 primeiros capítulos, ele traça um retrato triste da humanidade. Às vezes a gente olha para o mundo, né, para as pessoas, e a gente às vezes tem um colorido, ou a ver as coisas de uma maneira que na realidade não são reais. Ele consegue mostrar uma humanidade em rebelião contra Deus. Às vezes a gente pode pensar que a nossa vida está tudo ok, nós somos um bom cidadão, nós somos corretos, nós somos bons pais, bons profissionais, mas não notamos que nós, mesmo fazendo todas essas coisas corretas, nós podemos estar em rebelião contra Deus. Porque toda vez que eu virar as costas à palavra de Deus, à revelação de Deus, eu estou em rebelião contra o meu Criador. E é isso que o apóstolo Paulo está traçando esse retrato aqui, e que ele resume muito bem lá em Romanos 3, 23, onde ele diz: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo homem que está na face da terra é um pecador.
Todo homem, toda mulher que pisou já, ou vai pisar ainda, até Jesus voltar sobre a face da terra, é um pecador. Nós somos pecadores. Às vezes é difícil reconhecer a nossa pecaminosidade, a maldade que faz parte da nossa natureza corrompida. Mas a Bíblia nos mostra isso. Traça claramente esse retrato para quê? Para que lá na frente nós possamos entender a graça. Mas a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 18, ele diz: a ira de Deus se revela no céu. Ele mostra um Deus que está irado. A ira, muitas vezes, se a gente pensa em relação à ira humana, ela é egocêntrica, às vezes ela vira raiva, às vezes ela está acompanhada da mágoa, do ódio. A ira divina é uma ira relacionada à sua santidade e à sua justiça. O Deus, a Bíblia mostra um Deus que ele ama o pecador. E que é capaz de mover céu e terra em busca de uma ovelha perdida. Mas a Bíblia mostra um Deus que ele abomina o pecado. Que ele se ira diante da iniquidade e da multiplicação da iniquidade. E esse Deus que é misericordioso, que é compassivo, que é amoroso, que quer nos receber como seus filhos, em determinado momento, quando a medida da iniquidade ela é preenchida, ele exerce a sua justiça. Mas a Bíblia mostra, por exemplo, que toda aquela geração, antes do dilúvio, foi destruída no dilúvio. Só foram salvos a família de Noé. Toda uma geração se perdeu. Porque aquela geração chegou a um nível de corrupção, de imoralidade, a iniquidade se multiplicou de tal forma, que o Deus da misericórdia, da graça, teve que fazer justiça. Porque se ele não fizesse, ele não poderia ter concluído o plano de redenção que ele havia traçado. Ele não poderia ter enviado o seu filho amado para morrer pelos nossos pecados. E nessa hora ele teve que tomar uma atitude drástica. E eu creio que quando Deus faz isso, ele faz chorando. Deus não tem prazer em fazer justiça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas é um Deus que tem desígnios, tem propósito. E honra a sua palavra, e honra aqueles propósitos que ele traçou para cada um de nós. E ele destruiu toda a humanidade. Foram salvos somente 8 pessoas. Noé, os 3 filhos, as 3 esposas dele e a esposa de Noé. Só uma família foi salva. Toda uma geração se perdeu. Sodoma e Gomorra também foi uma cidade onde se multiplicou a iniquidade. E a Bíblia diz que há o fogo do céu. E todos ali foram consumidos pelo fogo. Com exceção da família de Ló, que Deus na sua misericórdia tirou. Mas mesmo na família de Ló, ela estava tão corrompida, que a Bíblia diz que a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, nós sabemos que a iniquidade tem se multiplicado de uma forma assustadora. As coisas têm ocorrido numa velocidade, e nós que somos mais antigos, que as coisas ocorriam numa velocidade menor, nós nos espantamos. Como o nível da iniquidade está aumentando. Mas não tenha dúvida, meu irmão. A Bíblia nos adverte, o Senhor nos adverte, que esse nível vai chegar no seu limite. E Deus vai executar o juízo. Jesus vai voltar para julgar as nações da terra. O evangelho tem sido pregado, as pessoas são chamadas a arrependimento. As pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Mas muitos têm voltado as costas à palavra de Deus. E não têm obedecido ao Senhor. E não têm crido na revelação de Deus. Mas vai chegar uma hora que Deus vai executar o juízo. E por que é que Deus está irado? E no versículo 18, na parte B, ele diz: contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os homens preferem crer na mentira do que na verdade de Deus. Por quê? Porque a mentira justifica os seus atos errados, a sua torpeza, o seu pecado. Às vezes você quer ter uma doutrina, em algo que vem exatamente justificar a sua atitude errada diante de Deus, o pecado. Muitas das heresias, ela leva à imoralidade. O que na realidade a pessoa quer é desligar a sua consciência e criar uma doutrina, um ensinamento falso. Para que, mesmo diante da sua impiedade, da sua perversão,
Mesmo diante daquilo que ele faz, ele acha que se cumprir um ritual religioso, ou fizer determinada coisa, ou crer na graça, na misericórdia de Deus, ele vai ser salvo. Mas Deus nos adverte que isso não é válido. A Bíblia nos adverte que nós temos que estar vigiando e orando e olhando para a nossa vida, analisando a nossa vida. Estar alerta às coisas do mundo. E ouvindo a palavra de Deus e crendo nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque ela é que vai a lâmpada para os nossos pés, ela é que vai nos guiar, vai mostrar o caminho que nós devemos andar. As pessoas creem em toda mentira, mas não creem na palavra de Deus. Então, a internet hoje, a moda da internet é o que é? O fake news, né? Notícia falsa. São fake news, acaba multiplica nas redes sociais. A pessoa acredita. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus alguém prega para ele vira as costas para essa palavra. Prefere crer na mentira, prefere ser enganado. Diz que todo mundo que é enganado é porque ele quer ser enganado. Às vezes a pessoa diz assim, rapaz, tantas coisas erradas no mundo, tantos falsos mestres, tantas coisas. Mas muitas dessas pessoas estão sendo enganadas. É porque quer ouvir aquela palavra que os falsos mestres proclamam. Se for pregado uma vida de santidade, de ausência do pecado, ele vira as costas para aquilo. As pessoas procuram, às vezes, aquilo que vai justificar os seus erros, porque não quer estar na luz, prefere estar nas trevas. Mas a verdade é Jesus. Lá em João 14,6 diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade é uma pessoa, não é um conceito. Se eu quero olhar para a verdade, olho para Jesus, a plena revelação do Filho de Deus. Eu sigo os ensinamentos dele, eu creio nele. Entendo que ele é o único caminho, é o único mediador entre os homens e Deus. Toda doutrina, ensinamento que contradiz isso, é mentira, é falso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 9 a 12, vamos ler? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está dizendo que na época do anticristo, Deus vai permitir que um espírito de mentira haja, com falsos poderes, falsos sinais, falsos ensinamentos, e muitos vão segui-lo. Mas vão segui-lo por quê? Porque preferiram crer na mentira do que na verdade de Deus. E não pense, irmão, que é só nessa era do final dos tempos, nessa era escatológica. Um espírito de mentira já age no mundo. Pode prestar atenção. O que nós somos bombardeados com coisas contrárias à palavra de Deus, com falsos ensinamentos, com direções erradas, mostra que nós temos que estar vigilantes, mostra que nós temos que gastar tempo em ler a palavra e compreender a palavra de Deus. Eu creio que cada dia que passa, na minha geração, na geração seguinte, a gente vai conhecer se uma pessoa é um discípulo de Jesus, não é porque faz parte de uma igreja evangélica ou igreja A, B, C, D, não. É porque ele conhece a palavra de Deus e crê na palavra de Deus. Porque hoje tem muito evangélico que está dentro das igrejas evangélicas, mas não conhece a palavra. São crianças que são levadas por todo o vento de doutrina. Não se aprofundam no conhecimento da palavra. E os dias têm se tornado difíceis, é um alerta. Os dias têm mostrado a necessidade de nós gastarmos tempos com a palavra de Deus. E nós cremos na palavra. Porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz quando eu creio. Se essa palavra é lida, se a palavra é assimilada mediante a fé, é o poder de Deus para a minha salvação. Mas se a minha leitura, se eu escuto a palavra, se não vem acompanhada de fé, é um livro como outro qualquer. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, para eu crer na tua palavra. Espírito de Deus destrói na minha mente os sofismas, as mentiras. Porque muitas vezes a gente vem de tantos lugares e a nossa mente está cheia de tantas mentiras, de tantos sofismas,
Que essas armadilhas do diabo sufocam a nossa mente e impedem que nós entendamos profundamente a palavra de Deus. Então nós temos que pedir a Deus. Por que é que Deus está irado também? A segunda coisa que ele diz aqui nesse texto é porque ignoraram a revelação de Deus. Deus se revelou aos homens. O grande problema do pecado é porque o homem conheceu a morte espiritual. O espírito do homem se separou do espírito de Deus. Surgiu um abismo. O pecado causou um abismo entre o Criador e a criatura. Nós ficamos distantes de Deus. Tanto que lá em Gênesis diz que o homem se esconde entre as aves do jardim do Éden. Ele se esconde de Deus. Então hoje o homem está se escondendo de Deus, atrás de ídolos, atrás de falsas religiões, atrás de uma religiosidade falsa. Tem se escondido de Deus, porque se sente indigno de estar na presença de Deus. E esse abismo é um abismo intransponível para o homem. Porque o homem se tornou limitado. Ele perdeu a compreensão de Deus, do Deus que ele tinha intimidade, que andava com ele na viração da tarde. Mas Deus procura o homem. Deus se revela ao homem. A revelação é uma limitação de Deus para se tornar compreensível para os homens. Deus começa a se revelar ao homem, começa a procurar o homem, se revela. E o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 19, ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ele está dizendo, Deus se revela através da própria criação. Você olha para o universo, para a perfeição da criação de Deus, para as galáxias, para a infinitude que a ciência cada dia mostra, e você vê que existe um Criador. Mas o homem, nas suas rebeldias, prefere que no acaso. Ele prefere desconhecer a existência de um ser superior, de um Deus criador de todas as coisas. Então, na própria natureza nós vemos Deus. Deus não é a natureza, não é panteísmo. Mas mostra que a perfeição da criação de Deus mostra que existe um Criador. Isso é que chama de revelação natural de Deus. A gente olha para o mar, coisa mais linda você olhar para o mar, né? A coisa melhor do mundo é orar olhando para o mar. E você ali vendo aquela coisa, aquelas ondas batendo, aquela grandeza, você diz, meu Deus, como isso é grande. Mas você lembra assim, maior é o Criador que fez tudo isso. Você olha às vezes quadros da natureza, meu irmão, que você diz assim, parece que um pintor, um artista excelente, traçou cada traço da natureza. E você vai dizer que isso foi uma casualidade, que foi um fenômeno que ocorreu aleatoriamente. Foi um ser, um Criador que criou todas as coisas. Um Deus de infinita inteligência e sabedoria, que pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas a partir do nada. E tem a revelação específica. Deus se revelou por meio das Escrituras. Deus levantou homens, os patriarcas, para ter experiência com Ele, para, por meio da vida deles, começar a escrever a palavra. Deus chamou os profetas, os arautos de Deus, para trazer a palavra de Deus, para aquelas gerações lá do Antigo Testamento. Deus falou aos homens, através até dos anjos, a Bíblia diz no Antigo Testamento, através da figura do anjo do Senhor. Deus se revelou, Deus se mostrou. E a revelação plena de Deus é a pessoa de Cristo. Porque quem vê Jesus, o Filho, vê o Pai. Naquilo que nós podemos compreender de Deus, nesse corpo corruptível, nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plena revelação de Deus. Porque Deus é maior do que o que está revelado aqui. Mas as coisas que nós não podemos compreender, só vamos tentar entender quando nós estivermos em corpo glorificado, vendo Deus face a face. Mas não há uma nova revelação de Deus. Jesus é a palavra definitiva de Deus aos homens. Toda seita, toda heresia, a primeira coisa que você sabe que é uma seita, uma heresia, é querer trazer uma revelação diferente dessa aqui. Uma nova revelação. Porque lá em Gálatas 1:8 diz, ainda que seja um anjo, se pregar um evangelho diferente desse,
que ele seja anátema, que ele seja maldito. Nós não podemos receber uma nova revelação de Deus. Então nós temos a revelação de Deus. Deus se revelou, Deus pagou um preço. Deus mandou o seu Filho unigênito a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus foi humilhado, sofreu. Jesus sofreu a dor da cruz, a sensação de abandono de Deus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Deus demonstrou o amor de uma forma belíssima através da pessoa de Cristo. E Deus se mostrou o homem. Jesus foi assunto ao céu, voltou ao Pai depois da ressurreição. Está à direita de Deus. Mas Jesus manda o Espírito Santo. Jesus constitui a igreja no dia de Pentecoste. Jesus levanta homens e mulheres para, cheio do poder do Espírito, anunciar a verdade do Evangelho. Ainda hoje, Deus levanta pessoas a anunciar o Evangelho do Senhor, a proclamar as verdades de Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus espera que os pecadores se arrependam. Mas como é que os homens reagiram diante da revelação de Deus? E isso é que irou a Deus, a atitude humana diante dessa revelação. Primeira coisa que no versículo 21 e 22 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-os por sábios, tornaram-os os loucos. Os homens cheios de si, confiando na sua inteligência, na sabedoria humana, ignoraram a revelação de Deus. Preferiram crer nos raciocínios nulos, porque os nossos raciocínios, eles são limitados, do que na revelação de Deus, na palavra de Deus aos homens. Outra coisa que eles fizeram também no versículo 23, e mudaram agora do Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Preferindo se prostrar diante de ídolos. A Bíblia manifesta e mostra e revela um Deus que é grandioso e que diz que quer ser adorado em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É adorar o Deus que está revelado nas Escrituras. Mas os homens se preferem se prostrar diante de ídolos. Adorar a criatura em vez do Criador. Adorar homens, mulheres, do que o Deus que é revelado nas Escrituras. Porque só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de nós nos prostrarmos diante dEle e adorarmos em espírito e em verdade. Mas as pessoas voltaram isso. Em vez de adorar o Deus que é incorruptível, que é perfeito, construíram ídolos que são a imagem do homem. Os deuses pagãos têm os mesmos defeitos humanos. Se você lê a mitologia grega, se você lê os deuses da antiga Grécia, do Egito, eles tinham as mesmas paixões humanas. A Bíblia revela um Deus que é perfeito, que é santo. Mas as pessoas preferiram esse Deus, que pareciam com eles. Não com o Deus santo, o Deus perfeito, o Deus criador de todas as coisas. E chegaram ao ponto de transformar a imagem de Deus em imagem de animais. O bezerro de ouro. Lá na Índia adoram um Deus que é cabeça de elefante. Deus Shiva. Corpo humano, cabeça de elefante. Isso mostra a rebeldia do homem diante da revelação de Deus. E isso causa a ira de Deus. Mas como Deus manifesta a sua ira? Às vezes quando se fala de ira de Deus, você pensa em terremoto, furacão. A pessoa tem uns crentes que todo terremoto que ocorre, o tsunami diz, é porque Deus está irado. Rapaz, se tivesse irado o Rio de Janeiro, o Brasil já tinha se acabado há muito tempo, viu? Porque se fosse o fenômeno da natureza, todos fossem uma manifestação da ira de Deus, a impiedade está no mundo. Né? Às vezes é um desequilíbrio ecológico. Né? Agora, o apóstolo Paulo tem uma forma interessante de mostrar a ira de Deus. Não a ira de um Deus iracundo na natureza, nos terremotos, nas coisas que acontecem. Ele usa só uma palavra para dizer como é que Deus manifesta a ira dele. Entregando o homem aos desejos malignos do seu coração. O que refreia a iniquidade é o Espírito Santo, meu irmão.
O Espírito Santo de Deus, e às vezes, mesmo quando a gente não conhecemos Cristo, a gente tem a lei gravada na nossa consciência. Quando o Espírito de Deus age em nós, e quando nós nascemos de novo, o Espírito, ele refreia a nossa carnalidade, ele luta contra a nossa carne. Deus, ele procura abrir os olhos daqueles que estão querendo ir para o caminho do mal. Mas Deus é assim, chega uma hora que ele diz assim: você quer ir para o mal? Você realmente está obstinado para ir para a maldade? Aí eu não falo para pessoas que são crentes, que não são crentes, porque tem crente também que tem hora que fica obstinado para a maldade. É incrível, mas tem. Deus diz: vá. Se emporcalha onde você quer ir. Faça aquilo que está no desejo da sua carne, sacia a sua carne. Porque vai chegar uma hora que você vai sentir nojo disso. E se você realmente tiver o coração voltado para mim, você vai voltar. Deus, ele nos protege, ele nos agasalha, mas tem hora que ele diz: vá. Ele fez isso com Israel. Israel se prostrava diante de todo o ídolo. Os deuses dos cananeus, o Baal. Ele diz: você quer ir para a idolatria? Vou mandar para você o centro da idolatria do mundo, que é a Babilônia. Mas você vai ver tantos falsos deuses na Babilônia, que se você tiver o coração inclinado para mim, o remanescente de Israel, que tiver o coração realmente voltado para mim, vai sentir nojo. E ali vai ser um tratamento de choque. Os que voltarem, nunca mais se prostrarão diante de falsos deuses. Você vê judeus, hoje tem judeu de todo tipo, né? Mas um judeu ortodoxo, você vê um judeu ortodoxo se prostrando diante de falsos deuses? Deus estipou a idolatria do coração dos judeus. Agora tem falsos judeus. O problema deles é que não conheceram o Messias. Mas ele adora o único e verdadeiro Deus, se prostra diante dele. Então foi uma forma de Deus tratar. E assim também é conosco. Então é por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui 3 vezes. Deus os entregou. A primeira coisa que Deus entregou, as cobiças do seu coração. Versículo 24 a 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Deus entregou os desejos malignos do seu coração. Você sabe de onde procede o mal? O pecado? É o diabo, que vem do diabo, é tudo que é errado é do diabo. Procede do nosso interior. E aí Deus deixa que dê vazão a esses desígnios malignos do coração, em função da obstinação na busca do pecado. Lá em Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. O mal está dentro de nós, da nossa natureza corrompida. Se eu deixar dar vazão àquilo, se aquilo começar a aflorar, eu vou andar em caminhos de morte. E às vezes Deus quer que isso se aflore. Porque tem pessoas que só sabem ser tratadas, às vezes, em determinadas situações de dificuldades. A segunda coisa que Deus entregou aqui, versículo 26 a 27, as paixões infames. Ele diz aqui: por causa disso entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Homossexualismo. Uma coisa que tem aumentado assustadoramente e que tem acompanhado a multiplicação da iniquidade. E aí ele diz que o homem que foi criado por Deus, né, para ser homem e ser mulher, em desobediência ao seu próprio Criador, mantém relações sexuais de homem com homem, mulheres com mulheres, cometendo torpeza e vileza. Isso é uma demonstração da desobediência do Criador de Deus. E a terceira coisa que mostra aqui que Deus entregou, no versículo 28, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes.
O que é uma disposição mental reprovável? Sabe o que é? Você ter a mente cauterizada. É o que está acontecendo hoje no mundo, irmão. A gente está numa Sodoma e Gomorra hoje. A pessoa está errada dizendo que está certo. E a pessoa justifica os seus próprios erros. Transforma a verdade de Deus em mentira. Você vai falar e diz, tenha calma. Não é dessa forma, você não está entendendo. E aí começa a deturpar e justificar os seus atos e dizer que está correto, mesmo diante da prática do pecado. Isso é uma disposição mental reprovável. Uma coisa é eu errar e reconhecer que estou errado. Outra coisa é eu errar, ainda ter a arrogância de dizer que estou certo. É o que tem acontecido hoje. Há uma disposição mental reprovável, determinadas coisas que a Bíblia mostra claramente que é pecado, que é errado. As pessoas, na sua rebeldia contra Deus, começam a negar a revelação de Deus e justificar os desejos malignos do seu coração. E a Bíblia está dizendo, Deus os entregou. A iniquidade está se multiplicando? Deus está permitindo. A gente fica tão assustado diante do mundo, das coisas que acontecem. Às vezes a gente tem um pavor diante de tudo. Mas saiba de uma coisa nessa noite, Deus está no controle. E até aquilo que aos nossos olhos pode parecer coisas desastrosas, faz parte daquilo que Deus quer executar. Deus está provando o coração dos homens. Deus está separando um remanescente. Deus está peneirando, está mostrando, está falando. Mas aquele que tem os ouvidos tampados, aquele que tem os olhos cegos, eles vão ser levados pela onda. E a iniquidade tem se multiplicado sobre a face da terra. Mas vai chegar uma hora que as portas da graça vai fechar. E que Jesus vai voltar para julgar as nações. E no versículo 29 a 32 ele diz assim, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Preste atenção, crentes. Não é só você fazer, não. É você aprovar os que assim procedem. Se você conhece a palavra de Deus, não é pensando que é por amor e por misericórdia, você não pode avalizar o pecado que está nas trevas. É nossa obrigação advertir com sabedoria e na hora apropriada. O Espírito Santo dá a hora apropriada. Mas não bater nas costinhas e dizer, não, eu te amo, isso é normal, isso é legal. Você também está na relação aqui também, se você aprova. Certo? Quer fazer medo de ninguém não, meu irmão. E o apóstolo Paulo também não quer fazer medo de ninguém não. Porque se você ler Romanos logo a seguir, você vai entender porque é que ele traçou esse retrato tão negro da humanidade. Por que ele teve a preocupação de mostrar a nossa pecaminosidade? Porque ele vai falar de um Deus que é gracioso. De um Deus que propõe a reconciliação aos homens. Que um Deus que mesmo irado de tudo isso, enviou seu Filho unigênito para morrer para os nossos pecados. Um Deus que providenciou um sacrifício perfeito lá do seu Filho na cruz do Calvário. Capaz de nos reconciliar com Deus, de todos os nossos pecados serem jogados no mar do esquecimento. Basta crer na cruz do Calvário. Nós só entendemos a graça e o amor que Deus tem por nós, quando nós vemos a nossa real situação como seres humanos. Você sabe quais são as pessoas mais difíceis de alcançar do Evangelho? E eu era um desses. Demorei 38 anos para me converter, porque eu me achava bom. Eu me achava merecedor do amor de Deus e do cuidado de Deus. Mas isso acontecer muita coisa na minha vida, para eu ver que era um pecador, caminhando para o inferno, em rebelião contra Deus.
Mas nessa hora meus olhos também se abriram. E é isso que Deus quer fazer. Porque eu vi na cruz Cristo morrendo pelos meus pecados. O Espírito trouxe o arrependimento, a consciência do pecado. Mas o Espírito trouxe também a fé. O Espírito abriu os meus olhos para eu ver Cristo morrendo pelos meus pecados. O próprio Deus encarnado na cruz do Calvário, com os braços abertos, propondo a reconciliação. E é o que Deus está fazendo, meus irmãos. É o que Deus está fazendo todo dia. É propondo essa reconciliação a nós. Mas se você já foi alcançado pela graça, valorize o amor e o cuidado de Deus por você. Se você não fez ainda uma opção verdadeira por Cristo, faça. Faça. Porque é o seu passaporte para o céu. Vamos ficar em pé.